A ação trabalhista é contra o estabelecimento e o Estado entra como polo passivo? Como fala um pouco disso? Não, é contra o patrão, Deus. é contra o estabelecimento. Né? E aí você tem que pensar o seguinte, olha que loucura. Porque você poderia ter algumas saídas. Ah, não, deixa esse cara aqui com férias coletivas. Pode ser uma saída, uma férias coletiva para todo mundo para tentar minimizar. Eu faria isso. Eu daria férias coletivas para todo mundo, ó, para minimizar o risco. Agora, em alguns casos, isso não é possível. Né? Então, assim, demissão, o passivo trabalhista que se abre é muito grande. Calcular em cima, não, eu vou te pagar o seu fixo durante 40 dias. E os lucros desse camarada que ganha quase sempre por comissão? Em ambas as situações. Falando de concessionária ainda? Concessionária, essa casa de material de construção também tem comissão. Sim. O comércio, em geral, o vendedor ele ganha por comissão. Então, é um imbróglio jurídico muito grande. É contra o patrão, contra o empregador, e se for o caso, vai computando lá na ação de regresso contra o Estado. Mas o Estado não entra no polo passivo nesse caso. O Bruno, eu queria perguntar o seguinte, esses elementos que foram presos, né, em decorrência do vandalismo, então, sei lá, dezenas de pessoas foram presas porque foram pegas quebrando Sim. o patrimônio privado e público. Sim. Não caberia, por exemplo, uma ação de indenização, né? Em cima dessas pessoas? Cabe Quem sim. faria isso? O comerciante ou o Estado? Ambos. Né? Se for o patrimônio público, obviamente o Estado. Em alguns casos é patrimônio público. Mas vamos pensar no privado, né? No patrimônio privado. Então o comerciante, o empresário, ele tem que receber a dívida. Ele processa o Estado ou ele pode processar essas pessoas? O que vai acontecer? Eu sempre sugiro processar o Estado inicialmente. Porque o Estado, se assim desejar, na sua defesa, não. Quem causou esse dano foi fulano. Ele vai identificar quem foi o real responsável. Porque muitos deles foram identificados, né? Mas tem que ver a proporção dessas pessoas no dano que foi causado. Porque às vezes você identificou um que puxou a moto para fora. Mas o que incendiou a concessionária, por exemplo, você não tem clareza na identificação. Pois é, mas aquele que puxou a moto, ele pode ser punido pela moto. Sim, aí vem o outro problema. Ele vai ser punido. Civilmente, criminalmente, obviamente, ele tem que ser. E civilmente, ele também pode ser punido. Ele vai pagar como? Porque a gente tem um perfil dessas pessoas que é para agravar a situação, várias delas não têm patrimônio privado. Mas aí você tem, por exemplo, um exemplo em São Paulo daquele jovem que faz arquitetura, né, que o pai é empresário, etc. e tal. Então, no caso daquele, não há dúvida. Ele vai pagar. Vai suportar. Então, por isso, é igual... Vocês já ouviram falar daquela história? Eles roubam o seu veículo. Né? Às vezes o carro volta tão depenado que é preferível que ele se suma com ele de vez do que simplesmente, né, por conta da indenização. É uma situação assim dramática. Né? Você vai entrar então contra o vândalo, achou o vândalo, aí vai suportar a indenização. Qual é a indenização? Se o vândalo não for rico, você está no prejuízo. Por exemplo, concessionárias são carros caríssimos. Teve empresa que teve prejuízo de mais de 5 milhões de reais. reais. Então, assim, eu acho, aqui não é tendo um pensamento economicista, não. Mas aqui é uma questão de colocar mais um elemento para pressionar o poder público, ter um mínimo de bom senso de equilibrar, por exemplo, a questão tributária. Nós estamos mostrando novamente imagens dos comércios, né, das instituições privadas aí, das empresas que sofreram. Até bancos também, né, gente? Bancos, isso aí é um banco, inclusive. Aí é um outro banco também. Concessionárias, empresas de acabamento. Isso aí são tapumes de zinco que a concessionária colocou ali, onde você viu tudo cinza, era vidro, né? E aí uma outra concessionária também. Isso é um banco que colocou tapume de madeira e que foram arrancados, inclusive, com armas. Outra concessionária também coberta com tapume de zinco. Quer dizer, o prejuízo realmente acaba sendo assim enorme e a gente lamenta isso tudo, né? A gente viu até... Essa empresa foi incendiada, inclusive, também. Saqueada, roubaram. Saqueada. Queimaram ainda todos os produtos. Postos de gasolina também, que foram saqueados, bebidas. Esse é o viaduto de onde 6 pessoas caíram, e inclusive das 6, um jovem faleceu. Agora, é um negócio que foi claramente pensado por esses vândalos. Claro. Todo mundo sabe. Agora, aquelas coisas... Olha, eu não sou... Já até lecionei para a polícia um tempo, mas eu não estou longe de ser um especialista em segurança pública. Mas todo mundo tem uma ideia que se há uma manifestação, na borda da manifestação, há muita chance de ter ato de vandalismo. Deixa eu até pedir,
essa identificação que você está fazendo até mesmo desse cenário da manifestação toda, eu queria que você terminasse esse momento para a gente entrar nas notícias, o senhor comentar com a gente, falar desse cenário político agora, depois dessas Copas das Confederações, o que você acha das manifestações, se elas continuam, o que você pensa disso tudo e o que poderia fazer, até mesmo na continuidade do seu raciocínio, o que poderia fazer o poder público, a segurança pública para amenizar situações como essa. A gente tem inclusive uma informação da própria concessionária Kia, que acho que também era aqui no Antônio Carlos, que eles não continuam no Antônio Carlos de jeito nenhum e que acho que decretaram o seu fechamento por causa dessas ações de vandalismo e dos prejuízos. Então, olha que situação que se chegou. Eu assisti há uns 15 dias ou 20 dias, acho que até comentei aqui, um especialista em segurança pública afirmando que as forças de segurança pública no Brasil têm muita dificuldade de trabalhar com situações, entre aspas, novas para eles. E que é o caso. Ninguém esperava. Há um mês, um de nós aqui esperava que ia acontecer isso. Ninguém imaginava. Nessa proporção, principalmente. Ninguém imaginava. Tem até um vídeo institucional da polícia que coloca o treinamento deles recebendo os turistas para a Copa das Confederações. Ninguém pensando em fazer um treinamento em manifestação dessa natureza. O turista passou longe. Exatamente. O turista passou longe e o vândalo passou ao nosso lado, né? Então, eu acho que a partir desse momento vai ter que ser feita uma nova concepção de organização, inclusive falar para a sociedade civil, olha, acertamos nisso, erramos nisso, vamos preparar para passar uma sensação de segurança. Foi o exemplo, eu lembrei aqui, realmente falei aqui, o exemplo que foi do Carandiru, que houve um massacre imenso, né, naquela ação e houve uma rebelião na proporção do Carandiru tempos depois, mas a polícia tinha tido a experiência anterior e aí se portou de forma brilhante, sem nenhum óbito, e conseguiu em poucas horas contornar a situação. Eu acredito, tomara que não ocorra uma nova situação dessa, mas nós temos que estar preparados. E é isso que a segurança pública tem que dar esse recado. Eu acho que essa é a primeira questão. Sobre o lado político, eu vou resumir, até porque o tempo urge, numa única questão. No domingo, pelas mídias sociais, vocês devem ter percebido isso também, os três estão aqui, você que está nos acompanhando, algumas pessoas sugerindo que o Brasil ganhou de forma arranjada da Espanha. Falaram até o valor, 300 milhões, isso, que a Dilma pagou, que é isso e tal, uma forma de calar a manifestação. Eu falei assim, olha, vamos ser bem, eu não acredito que isso ocorreu. Né? Mesmo numa hipótese maluca que isso tenha ocorrido, é isso que importa para você que luta por um país melhor? Né? Não. O que importa é exatamente você continuar buscando de forma pacífica, ordeira, concreta, melhorar o seu dia a dia. Seja em posturas coletivas, como foram essas manifestações, mas principalmente em posturas individuais, apurando, estudando, não pegando qualquer bandeira assim só por pegar, veja o que realmente estão propondo, como nós falamos isso, né, Luciano, muito na semana passada, pensar nisso tudo efetivamente falando. E aí sim, lembrando, é o que eu tenho insistido, é um movimento continuado, tem manifestação, mesmo que ela acabe, como parece ter diminuído um pouco esses últimos dias, mas esse movimento de pensar um país melhor, ele é continuado. Ano que vem tem eleições, em 2015 vai se avançando, e assim por diante. Nós precisamos começar a ter atitudes mais concretas do que só ir para a rua, porque vai chegar um momento também que ninguém vai aguentar ficar vendo uma multidão de gente na rua e atrapalhando tantas situações. Então, não é só ir para as ruas, tem que fazer uma coisa, fomentar uma coisa mais concreta. E o que acontece? Eu botei até uma charge de um cartunista conhecido aqui em Belo Horizonte ontem, no meu Facebook, que era assim, é um aluno fazendo prova, colando, usando uma cópia da matéria para colar na prova, e falou assim, eu tenho que acabar rápido porque eu tenho que ir para a manifestação lutar para um país melhor. Então, de que adianta você lutar para um país melhor se você não faz essa luta no seu cotidiano? E levar isso para as urnas, que é o que a gente sempre fala fundamental. Aqui, levar as manifestações até as urnas. A gente vai entrar agora nos nossos destaques, eu só quero ler um Twitter aqui da Carolina Giovanetti, que ela diz o seguinte, as manifestações devem ocorrer para mostrar aos nossos governantes que estamos insatisfeitos com a política e com a corrupção. Política virou sinônimo de corrupção e a sociedade civil tem que se manifestar.
vocês estão falando muito dos vândalos, esquecendo de comentar o papel da polícia nessas manifestações que foi desastroso. Então, Carolina, nosso tema é exatamente para falar para os comerciantes e até mesmo para aqueles que foram lesados nas manifestações, como proceder diante agora da polícia, diante do Estado, para ter de volta seus danos materiais ou até mesmo morais recolhidos, ganhos na justiça. E o doutor Bruno, inclusive, desde o começo está falando sobre isso. A gente concorda, sim, com as manifestações, trouxemos aqui diversos especialistas para falar das manifestações, porque até nós aqui, todos nós fomos para as ruas, manifestamos juntos, porque queremos um país muito melhor. Então, a nossa ideia é que realmente agora a polícia esteja preparada, como o doutor Bruno Burgarelli falou há pouco, para proteger mesmo esses estabelecimentos e, mais do que os estabelecimentos, as pessoas, que é a maior integridade da nossa nação e mesmo a maior integridade de Deus, né? Você vê a pessoa salva, a pessoa acolhida e respeitada na sua integridade, você vê que Deus está sendo respeitado na sua excelência. Não, e o assunto sobre as manifestações tem sido discutido aqui há mais de uma semana, sim, né? Tem muito sido mais já. Tem umas 3 semanas. Hoje o tema é o tema das indenizações junto ao Estado para os comerciantes que sofreram prejuízo por causa dos vândalos, né? Então, e os comerciantes não são contra a manifestação, não, pelo meu ver, eles são, como nós somos também, contra o ato de vandalismo. Então a gente está levando justamente outro ponto e pensando no lado desses comerciantes que foram lesados, mas nós somos a favor da manifestação. E a gente concorda, sim, que a polícia precisa ter um treinamento muito maior e especializado, porque eles estavam perdidos e bastante agressivos. Concordamos mesmo, inclusive ontem eu trouxe uma notícia aqui, doutor, sobre um membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB mesmo, que foi brutalmente atingido por bomba de efeito moral. Ele se apresentou para a polícia dizendo: olha, eu sou membro da OAB, estou aqui para ajudar no controle. Ele, gás de pimenta nele e foi para cima. Então, quer dizer, a gente está mesmo querendo trazer a manifestação no seu cunho proveitoso e não daquele cunho meio bagunçado que é o final da manifestação com os vândalos.